E vai ter uma certa frustração as pessoas que apoiam Israel, tá? Se aconteceu o que aconteceu em 2021, esses conflitos que se iniciaram no dia 7 de outubro, eles são, com certeza, dos maiores aí das últimas décadas. Eu acompanho de perto desde 2017, por causa das que eu falei para você, e eu fiz a cobertura, por exemplo, dos conflitos de 2021, que foram considerados de grandes proporções, dentre ali esse conflito, esse contexto de Israel versus Hamas, tá? Mas o que a gente vê agora é algo totalmente inédito, diferente. Inclusive, estratégias foram adotadas do conflito lá da Ucrânia e da Rússia, que você já até começou a falar. Então, o uso de drones suicidas, por exemplo, que está sendo utilizado largamente no conflito Ucrânia versus Rússia, a gente passou a ver também nesse conflito Hamas-Israel, que é algo que nunca tinha sido utilizado. Drones, a Rússia utiliza drones iranianos, e o Hamas ele é patrocinado pelo Irã. O Irã ele faz no Oriente Médio o que é conhecido como guerra por procuração, né? São os proxies. Essa guerra por procuração é o seguinte: o Irã ele tem um interesse maior em destruir Israel, em tirar Israel do mapa, né? Definitivamente. As pessoas até falam ali Palestina do mar ao rio em relação ao mar Mediterrâneo, ao rio ali que vai separar a Jordânia do território palestino e israelense. Então, Irã tem esse objetivo de exterminar Israel no Oriente Médio. Como é que o Irã faz isso? É pessoalmente? É com seu exército? É sob sua bandeira? Não. Ele tem vários grupos terroristas ali no Oriente Médio que ele patrocina, com armas, com dinheiro, com treinamento. Na Palestina, especificamente ali na faixa de Gaza, nós temos o Hamas. Então, o Hamas é uma organização terrorista de palestinos, então, da população ali realmente da faixa de Gaza, mas que o seu treinamento, os seus recursos, as suas armas são provenientes do Irã. Então, essas armas que o Irã vende para a Rússia utilizar na guerra contra a Ucrânia são os mesmos drones que a faixa de Gaza agora, por meio do Hamas, utiliza para atacar Israel, tá? Isso daí é só uma das coisas que foram adotadas desse conflito Ucrânia versus Rússia. Outra coisa muito interessante, dentro desse contexto ainda desses drones suicidas, é a adaptação que é feita nos tanques. Então, os tanques agora eles vêm como se fosse uma telinha, né? De receber tiros, de receber ataque de outro tanque. Então, não tinha uma espécie de telinha ali em cima, porque não fazia parte dos conflitos modernos. Agora não, como os ataques eles eram feitos de maneira até bem amadora, botava ali uma bomba qualquer em cima, que era levantada pelo drone, ele mirava e só lançava aquilo dali, sem maiores tecnologias militares. Essa telinha, que é utilizada pelos ucranianos, passou a ser utilizada também pelo exército israelense, tá? Porque o método é o mesmo. E nesse objetivo de desestabilizar o Oriente Médio, eu falei que o Irã são vários grupos terroristas. Outro que é mais poderoso, inclusive, que o Hamas, é o Hezbollah, que fica no Líbano. Então, é norte de Israel, sul do Líbano, você vai encontrar principalmente ali o Hezbollah. O Hezbollah, ele é mais profissional, ele tem armas que são mais perigosas, tem um potencial destrutivo muito maior. Isso acontece também porque o Hezbollah, ele fica no território do Líbano. E aí, em tese, não tem como Israel isolar o Líbano ou fazer um controle do que entra e sai do Líbano, como Israel consegue fazer em relação à faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território muito pequeno, é menor, por exemplo, que a cidade de São Paulo, é menor que a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, bem menor, na verdade. Tem uma densidade populacional gigantesca e parte do território faz fronteira com Israel.
Então, Israel consegue ter um controle em relação a esse território. E outra parte é o Mar Mediterrâneo. Então, em relação ao Mar Mediterrâneo, Israel também faz o controle ali por meio da sua marinha, e consegue saber, de certa forma, o que entra e sai em relação ao território da faixa de Gaza. Não, esse controle de perto ali em relação a movimentações militares, se entra bomba, se entra arma, não consegue fazer a mesma medida em relação a um Estado nacional da soberania, com representação na ONU, enquanto a faixa de Gaza não tem. Ele consegue ter... E se o Hezbollah, eventualmente, ele entrar no conflito, como ele já ameaçou entrar, tivemos recentemente, há poucos dias, uma manifestação da sua liderança falando isso, se eles entrarem nesse conflito, ele vai ter uma envergadura muito maior do que a gente está tendo hoje em dia. E você acha que vai entrar, ou essa provocação dos vizinhos, né? Porque Israel todos os vizinhos deles ali é uma temperatura altíssima. O que você acredita aí em relação aos vizinhos e essas provocações? Israel depende, não vou nem dizer em alguma medida, é uma medida muito grande, dos Estados Unidos. Então, por meio de apoio financeiro, tá? Não vou dizer que tecnologia, porque Israel, por si só, é uma grande potência militar em relação à tecnologia. Então, coisas que os Estados Unidos usam, muitas armas, muitos armamentos, são comprados dos israelenses. Tá? Enfim, precisa de um apoio político, porque esse apoio político se reflete lá na ONU, principalmente por meio do Conselho de Segurança. Israel não tem assento no Conselho de Segurança da ONU, enquanto os Estados Unidos possuem. E é difícil um conflito de grande envergadura, e a gente está falando ali de vários países árabes, também. Então você vai pegar ali uma grande, até um percentual grande em relação à população mundial, se colocando nesse conflito. E o que vamos ter do lado de Israel? Ele precisa de apoio também. Ainda que ele tenha tecnologia para isso, ainda que ele tenha recursos financeiros, tenha recursos humanos, ele precisa de apoio internacional, apoio político, principalmente por meio ali da figura dos Estados Unidos. E a pressão hoje dos Estados Unidos é para que... Então, você estava falando da ONU, Estados Unidos está no Conselho de Segurança da ONU. Sim. Então, como existe uma pressão muito grande atualmente por parte dos Estados Unidos para que haja um cessar-fogo, principalmente por causa dos sequestrados que estão na mão do Hamas, então, a menos que haja uma escalada por parte desses grupos terroristas que trabalham em nome do Irã, na verdade, Israel ele vai parar. O meu entendimento é esse. Isso daí aconteceu em 2021. Israel levou algumas cacetadas, não como agora, não como em 2023, porque em 2023, no dia 7 de outubro, a gente viu o maior número de mortos de judeus em um único dia desde o Holocausto. Então, a guerra da independência de Israel não foi tão violenta, apesar de vários países árabes se juntarem para combater Israel, mas não foi tão violenta assim. Tivemos várias guerras nesse meio do caminho, né? Todo mundo que assiste minimamente jornal, ainda que a Globo não explique tão bem, todo mundo sabe que esse conflito, hora ou outra, ele volta, né? Fala-se ali de criação. Meu amigo. É muita tensão aqui esse assunto. A tensão passa para a nossa conexão, né, Fernando? Muito interesse aí. Agora voltou, beleza. Taca-lhe pau. E volta 100%, de repente o negócio cai, depois volta 100%, cai. Mas, assim, resumindo o assunto, eu acredito que Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, não vai bancar essa guerra. E vai ter uma certa frustração as pessoas que apoiam Israel, tá? Se acontecer o que aconteceu em 2021, as coisas vão parar de repente, as pessoas vão querer justiça e não vão encontrar essa justiça. Ô Danúzio, me responde uma coisa, por que a ONU não classifica o Hamas como grupo terrorista?
Obrigado aí, unidade do ser. O que eu observo agora é que não é nenhuma questão de classificar ou não como grupo terrorista. É que o atual comissário da ONU ele tem dificuldade de chamar o Hamas de terrorista. Então, tem vários documentos da ONU já chamando o Hamas de terrorista, os atos de terroristas, melhor dizendo, mas o Antônio Guterres, ele pessoalmente tem dificuldade em dizer que esses atos que aconteceram no dia 7 de outubro são terroristas. Aí, obviamente, a gente vê aquele grande problema que é o que tem no Brasil também, no mundo ocidental, enfim, que é a questão ideológica. Eu vou concluir aqui meu raciocínio, se a internet que me permitir, tá? Uhum. Mas eu queria dizer, a primeira coisa que eu estou... Esse seu assunto, esse seu tema sobre saúde e notícias tem tudo a ver. Eu percebo que as pessoas elas não sabem consumir notícias, elas deixam afetar. A mídia, ela tenta manipular as pessoas, ela ganha dinheiro com isso. A mídia tradicional é o medo, né? É gerar raiva nas pessoas, é gerar o pavor, o terror. Então, quanto mais as pessoas são manipuladas, mais gera dinheiro para alguém. Essas coisas elas não são feitas por acaso. E determinadas vozes, como a minha, como a sua, elas também não são caladas por acaso. As pessoas estão cansadas. Elas já perceberam que o que elas recebem da TV é algo podre, é algo que faz mal para elas. E que mais que esclarecer, na verdade, emburrece. Quando elas começam a estudar um pouco mais, ter contato com pessoas sérias, como o seu trabalho, como o meu, elas percebem que o que elas recebem da TV é um percentual muito pequeno da verdade, se é que a gente pode chamar de verdade, né? Chega de lá.